Vladimir Putin se dirigiu a membros de ambas as casas do parlamento, comandantes militares e soldados, em seu mais novo e forte discurso sobre o estado da nação, quase um ano do aniversário da guerra na Ucrânia. O discurso de Putin ocorreu sem eventos extras, incidentes e durou impressionantes 2 horas. Apesar da superioridade em números, as tropas russas passaram a consentir algumas duras derrotas e dificuldades de progressão na guerra, embora ainda controlem cerca de 1/5 da Ucrânia. O discurso de Putin não foi divulgado com antecedência, mas os preparativos para o evento foram observados ao longo dos últimos dias na capital Moscou. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse à agência de notícias TASS da Rússia: "Nossa vida inteira gira em torno da edição especial de operações. E a operação militar especial influencia nossas vidas de uma forma ou de outra, influencia a vida no continente. Portanto, é claro, seria razoável esperar que o presidente preste muita atenção à operação. Todo mundo está esperando pelo discurso, esperando ouvir a avaliação dos assuntos, a avaliação da operação militar especial, a avaliação da situação internacional e a visão do presidente de como a gerenciamos e como nos desenvolveremos no futuro", acrescentou Peskov antes do discurso de Putin. O discurso foi destinado ao público interno, com cerca de 1.000 convidados, e repórteres só são convidados da Rússia e de países amigáveis. Putin estava visivelmente focado em mostrar ao mundo a sua ira. Disse que eles, ou seja, o Ocidente, dizem que nada poderia estar mais longe da verdade, dizendo que as forças de Moscou atacaram a Ucrânia sem censura. Putin frequentemente justificou a invasão acusando os países ocidentais de ameaçar a Rússia. Para ele, são eles que iniciaram a guerra e estamos usando a força para terminá-la, acrescentou Putin em seu discurso. E também acrescentou o seu primeiro aviso. O chefe russo alertou o Ocidente contra o fornecimento de ajuda militar adicional à Ucrânia, dizendo que tal apoio atrairá uma resposta militar de Moscou. Putin disse, abre aspas, "Uma circunstância deve ser entendida por todos. Quanto mais armas de longo alcance do Ocidente chegarem à Ucrânia, mais teremos que empurrar esta ameaça de nossas fronteiras. Isso é natural." Feche aspas. Em lembrança também ao posicionamento escalonado de bombas nucleares e mísseis dos Estados Unidos e da OTAN do lado da Rússia, a partir da década de 1950. Um importante funcionário dos Estados Unidos descreveu as alegações de Putin de que o Ocidente e Kiev são os culpados pela guerra na Ucrânia como um absurdo. "Ninguém está atacando a Rússia", disse Jake Sullivan da Casa Branca aos repórteres. "Há uma espécie de absurdo na noção de que a Rússia estava sob alguma forma de ameaça militar da Ucrânia ou de qualquer outra pessoa", acrescentou Sullivan. Putin anunciou que a Rússia suspendeu a participação no Tratado de Reduções Ofensivas Estratégicas de 2002, um tratado para diminuir e limitar mutuamente as armas nucleares estratégicas, assinado entre Estados Unidos e a Rússia. Na ocasião, foi assinado pelo próprio Putin e também por George W. Bush. Em suas palavras, Putin acrescentou que a Rússia precisa estar pronta para testar armas nucleares se os Estados Unidos o fizerem primeiro. No entanto, Putin descartou que a Rússia fizesse um primeiro ataque nuclear. O presidente russo se comprometeu a pressionar sistematicamente a chamada Operação Militar Especial de Moscou na Ucrânia, culpando o Ocidente por iniciar a guerra. Ele também afirmou que a Rússia não está em guerra com o povo ucraniano, mas com seu regime que mantém o povo como refém. Quer divulgar sua empresa aqui no Área Militar? Envie-nos uma mensagem para contato@areamilitaroff.com que iremos entrar em contato imediatamente. Caso queira ajudar diretamente o nosso trabalho diário no YouTube, faça um Pix com qualquer valor para a chave canal@areamilitaroff@gmail.com. O Tratado New START é composto por 3 níveis crescentes de detalhes: o texto do tratado, o protocolo, o tratado e os anexos técnicos. Todos os 3 níveis são juridicamente vinculativos. O texto e o protocolo do tratado, por exemplo, contêm os direitos e obrigações básicos do tratado.
que inclui uma cláusula de retirada padrão que afirma que cada parte tem o direito de se retirar do tratado se decidir que eventos extraordinários relacionados ao assunto do tratado comprometer os seus interesses supremos. O Tratado de Reduções Ofensivas Estratégicas, de 2002, foi encerrado quando o novo Tratado START entrou em vigor em 5 de fevereiro de 2011. De acordo com a organização NTI, os limites agregados do New START restringem os Estados Unidos e a Rússia a 1.550 ogivas estratégicas implantadas por cada uma. As ogivas realmente implantadas em ICBMs e também aquelas em submarinos se somam para esse limite, enquanto cada bombardeiro pesado implantado e equipado para armamentos nucleares, seja com bombas de gravidade ou também bombas guiadas, somam como uma ogiva. O tratado também inclui um limite agregado de 800 lançadores ICBMs implantados e não implantados, lançadores por submarinos e bombardeiros pesados equipados para armamentos nucleares. Dentro desse limite, o número de ICBMs e daqueles mísseis lançados por submarinos e bombardeiros pesados implantados não pode exceder 700. O chefe russo destacou também que a resistência da economia russa diante das sanções ocidentais continua, e isso realmente se destaca. O PIB da Rússia recuou 2,1%, menor ao esperado pelo próprio Banco Central Russo de 3%, menor aos 3% do Ministério do Desenvolvimento Econômico, menor de 2,5% previsto pelo próprio Putin e menor de 3,4% pelo próprio FMI, no início das sanções econômicas de todo o Ocidente. O presidente da Rússia voltou a protestar contra o Ocidente, acusando de buscar poder ilimitado nos assuntos mundiais. Segundo ele, o Ocidente usa a Ucrânia como um carneiro contra a Rússia. Abre aspas. A elite ocidental não esconde seu objetivo, que é infligir uma derrota estratégica à Rússia. Significa acabar conosco para sempre e transformar um conflito local em oposição global. É assim que entendemos e, consequentemente, responderemos a isso. Feche aspas. Putin também disse que Moscou estava desafiando as tentativas dos aliados da Ucrânia de dificultar sua economia por meio de um pacote sem precedentes de sanções. Ele alegou que trilhões de dólares estavam em jogo para o Ocidente, mas que os fluxos de renda da Rússia não haviam secado. Putin também comemorou os soldados da Rússia e prometeu criar um fundo especial para seus parentes. Putin disse que entende as dificuldades enfrentadas por parentes de soldados russos que morreram lutando na Ucrânia e se comprometeu a fornecer-lhes suporte direcionado por meio de um novo fundo especial. De acordo com Putin, todos nós entendemos. Eu entendo como é insuportavelmente difícil agora para as esposas, filhos, filhas de soldados caídos, seus pais, que criaram dignos defensores da pátria. Feche aspas. O discurso que ele adiou em dezembro vem antes do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia na sexta-feira, 24 de fevereiro. O discurso do chefe máximo da Rússia ocorreu após vários movimentos diplomáticos de alto risco. A presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky às capitais europeias, dias atrás, e a inédita e perigosa visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev. Encerrando seu discurso, Putin disse que estamos confiantes em nosso poder, a verdade está conosco. O público do Putin, em Moscou, se levantou quando o hino nacional russo tocava na conclusão de seu discurso. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetização de muitos canais, e o área militar não escapa disso. Então peço a sua ajuda para manter o nosso trabalho e continuar com os temas sensíveis aqui na plataforma. Faça um Pix com qualquer valor para canal@areamilitaroff@gmail.com.